recortadas. Bom dia, meu caro Vladimir Araújo. Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia, ouvintes do Domingo Total. E nosso comentário de hoje começa com uma indagação. Até que ponto uma figura pública é dona de sua própria história? Em um Estado democrático de direito, haveria um limite entre o que se poderia falar ou não em uma biografia? Imagine, por exemplo, que você, Cláudio Teran, um reconhecido fã de Paul McCartney, resolve um dia escrever um livro sobre seu ídolo e de repente vê-se com um processo nas costas, onde o ex-Beatle pediria inclusive sua prisão. Pois muito bem, caros ouvintes, uma história com tintas bem parecidas aconteceu aqui no Brasil há alguns anos e chega agora às livrarias prometendo muita polêmica. O livro em questão é O Réu e o Rei, de Paulo César de Araújo, lançado na última terça-feira. Vocês devem estar lembrados quando no ano de 2006, o mesmo Paulo César, fã ardoroso de Roberto Carlos, publicou a biografia Roberto Carlos em Detalhes. Fruto de mais de 15 anos de trabalho e centenas de entrevistas, o livro revelava, sob a ótica respeitosa de um fã, histórias e fatos da vida pessoal de Roberto. Aclamado pela crítica, logo viraria um best-seller. No entanto, a reação de Roberto viria a bem mais que 300 km por hora. Por meio de uma ação judicial, o rei não apenas pediu a prisão de Paulo César de Araújo, como conseguiu a proibição do livro e sua retirada das prateleiras das livrarias, numa das decisões mais questionáveis da justiça brasileira, vez que feria frontalmente os direitos à livre expressão. Para se ter uma ideia, no exterior publica-se o que se quer a respeito de quem se quer. A diferença é que na Europa e nos Estados Unidos, quem se sentir ofendido e tiver razão para isso, pede e normalmente ganha vultosas ações de indenização. Aqui, optou-se pela censura pura e simples. Passados 8 anos de toda essa celeuma, Paulo César retorna agora contando, também em detalhes, tudo o que aconteceu no decorrer do processo judicial movido contra ele por Roberto Carlos. Em recente entrevista, ele afirmou: ao proibir aquele livro, Roberto Carlos me deu ideia para outro. Essa é a minha história e ninguém pode tirá-la de mim. O novo livro, ao mesmo tempo em que traz um tom emocional à história toda, reconstrói todas as armadilhas jurídicas enfrentadas por Paulo César de Araújo no decorrer do processo. Há um capítulo, inclusive, em que ele relata a audiência em que ficou frente a frente com Roberto no fórum e conta fatos curiosos, como a foto que o juiz da causa pediu para tirar com o rei. O Réu e o Rei tem publicação aqui pela Companhia das Letras. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Aliás, para quem quiser saber mais sobre esse livro, na página do Letras e Livros tem uma entrevista com o autor, Paulo César de Araújo, e também com o editor da Companhia das Letras, explicando um pouquinho esse lançamento, Luiz Schwartz. É isso aí. Mais sobre esses e outros lançamentos, artigos e cultura em geral, você já sabe, é só acessar o site letraselivros.com.br. E olha, antes de terminar, eu gostaria de agradecer publicamente a enorme repercussão, tanto no site quanto nas redes sociais, ao artigo que eu escrevi sobre um projeto do Ministério da Cultura que vai lançar a obra de Machado de Assis e de outros cânones da literatura brasileira em versão falsa, ou seja, modificada, simplificada e vergonhosamente alterada com a infame justificativa de facilitar a leitura para os jovens. O artigo, intitulado A Desconstrução de Machado, está lá no letraselivros.com.br para quem ainda não leu e quer saber um pouco mais sobre esse verdadeiro absurdo. Obrigado a todos, um bom domingo e ótima semana. Esse livro merece ser lido, hein? O Réu e o Rei. Dica do Vladimir Araújo aqui no programa. Não perca, vale muito a pena, hein? São 7 horas 12 minutos, meu caro Eugênio Paramoti, 7 horas 12 minutos.